Fala pessoal, tudo certo? E aí, torcedor gremista? Nesse vídeo, nesse conteúdo, vamos estar conversando a respeito da situação do Grêmio, dos treinadores e também do dia de Grêmio. Hoje é dia de Grêmio, dia de confronto contra o Fortaleza, jogo no Campeonato Brasileiro. Jogo de suma importância e realmente se o Grêmio conseguir somar pontos contra o Fortaleza fora de casa, o Grêmio já sai ganhando nessa questão, porque realmente o Fortaleza é favorito para esse jogo. E infelizmente, com muita tristeza no coração, eu falo, o Fortaleza é favorito, o Grêmio é azarão contra o Fortaleza. E olha só que situação caótica, delicada. Gente, para e pensa, o Grêmio, azarão contra o Fortaleza. Infelizmente, essa é a realidade, esse é o momento do Grêmio. E claro, o momento do Grêmio reflete sobre os treinadores. Então vamos dar ênfase sobre Antônio Oliveira, que foi oferecido ao Grêmio. Treinador estrangeiro, português, que está sem contrato, sem clube, que fez um bom trabalho no Atlético Paranaense e que agora foi oferecido ao Grêmio. E como eu citei, o momento do Grêmio não é bom. Hoje tem jogo do Tricolor e o Tricolor pode dar a volta por cima, quem sabe somando um ponto contra o Fortaleza, somando 3 pontos com o apoio da torcida na arena contra o Juventude, aí a situação se encaminha e fica um pouco mais fácil para o Grêmio sair da Série B. Mas é claro, o treinador, a mão do treinador influencia muito. Então, por isso, o principal, o primordial para essa temporada e para a próxima também, porque está em risco a próxima temporada do Grêmio. Por exemplo, se o Grêmio cai para a Série B, bom, aí o planejamento que o Romildo, os vice-presidentes, dirigentes tinham, bom, cai por terra. Então, realmente, hoje, a escolha do treinador é muito importante para a atual temporada e também para a próxima, porque reflete indiretamente. Então, por isso, vamos dar ênfase sobre o treinador Antônio Oliveira, que foi oferecido ao Grêmio, que para mim eu vejo com bons olhos. Treinador estrangeiro que deu certo no Atlético Paranaense, eu já vou dar mais detalhes a respeito dele. Porém, ele foi oferecido, então tem a possibilidade. Vamos citar aqui o treinador do Bragantino, que o Grêmio procurou, mas teve uma negativa. O Roger Machado, que no primeiro momento é uma negociação. O Grêmio vai tentar pela segunda vez a princípio, mas na primeira tentativa teve um não também. Então, após de negativas de Mano Menezes, de Roger Machado e até mesmo do treinador do Bragantino, quem sabe a opção do Antônio Oliveira, ex-Atlético Paranaense, seja uma boa para o Tricolor. Eu já vou explicar a situação dele, porém eu quero conversar um pouco mais sobre a partida de hoje contra o Fortaleza. Como eu citei, jogo muito difícil, o Grêmio é azarão, o Grêmio vai no Castelão enfrentar o Fortaleza às 8h30, então o Grêmio pode sim, quem sabe, somar um ponto, se conseguir um empate com o Fortaleza está de suma importância, está muito bom para o Grêmio. O Fortaleza que está bem na Copa do Brasil, semifinalista, também estava até lá no momento em cima na tabela, segundo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e que no momento agora teve uma queda de rendimento, mas mesmo assim segue lá em cima na tabela buscando vaga para a Libertadores da América. Isso passa também pelas mãos do treinador. Eles têm um treinador jovem que é desconhecido, argentino, estrangeiro e que com poucas peças, por exemplo, quando se fala em Fortaleza, eu não sei muito bem do elenco do Fortaleza, mas lembro ali no máximo 3, 4 jogadores de nível médio, por exemplo, o Felipe Alves, o Pikachu e o Wellington Paulista, mas no máximo esses 3, que são jogadores de grande nível ou jogadores acima da média. Mas fora isso, o elenco deles é muito frágil. Porém, com a mão do treinador, do Vodoja, eles conseguiram ir bem em Copa do Brasil e estão indo bem também no Campeonato Brasileiro. Então veja só a importância de ter um bom treinador estrangeiro, que é no caso do Fortaleza, e que também o Antônio Oliveira é português, estrangeiro também. Só citando aqui essa coincidência e falando sobre o momento do Fortaleza e o momento do Grêmio. O momento do Grêmio, enfim, empate contra o Cuiabá, derrota contra o Atlético Paranaense, derrota contra o Sport, derrota contra o Santos. Então, no caso, o momento do Fortaleza é bom e o momento do Grêmio não é dos melhores. Então, realmente, o confronto de hoje, que eu vou fazer um pré-jogo às 18 horas, tá certo?
O jogo começa às 8h30, 18 horas tem pré-jogo aqui no canal, passando a provável escalação que vai ser escalado pelo Thiago Gomes. Então, a princípio, vai ter mudanças, vai ter novidades. Fiquem atentos. Mas sobre isso, quem sabe o Guilherme Guedes pode surgir, vamos ter na zaga Kahneman e Juan, na mudança no gol, quem sabe o Chapecó e não o Breno, enfim. Mas o Grêmio vai em frente e segue no Campeonato Brasileiro e tem um confronto hoje contra o Fortaleza. Sobre o jogo, era isso. E também já encaixei então esse comentário sobre o treinador atual do Fortaleza e a importância do Grêmio escolher bem o próximo treinador, porque vai refletir nessa temporada e na próxima também. Sobre o treinador que está sendo citado, cogitado, especulado, nós estamos falando de Antônio Oliveira, treinador muito jovem, que recebeu algumas oportunidades nas categorias de base, em equipe de transição do Santos e do Atlético Paranaense. E é um treinador, assim, realmente muito cru, podemos dizer, porque a carreira dele começou agora, mas ele já começou com o pé direito. Na primeira oportunidade de nível alto que ele recebeu na sua carreira, ele agarrou com as duas mãos. Foi muito bem na oportunidade. Não importa se o cara é cru, se o cara é cru e recebe a oportunidade e dá certo na primeira, e ele agarra com força a oportunidade que ele recebe, ele mostra que é um bom treinador. Por exemplo, o Antônio Oliveira é ex-jogador, ex-zagueiro, então ele se importa com as questões táticas defensivas, mas a equipe dele sempre é muito bem montada também para o ataque. O Atlético Paranaense com o Antônio Oliveira era uma equipe consolidada na defesa, mas também que atacava muito em velocidade, pelas pontas. Isso utilizava muito os atacantes pelos lados, os laterais subindo, apoiando, e é uma das características do Grêmio. Por exemplo, o Grêmio tem o Wanderson, que é um excelente lateral para subir e apoiar. O Grêmio tem o Rafinha, que é melhor atacando do que defendendo. Ou seja, quem sabe poderia dar certo com o Grêmio, tendo em vista que ele é um time, sempre as equipes do Antônio Oliveira, é uma equipe muito bem consolidada atrás e que utiliza muito das velocidades das pontas. Quem sabe poderia encaixar com o elenco atual do Grêmio. Só o comentário também sobre questões táticas que o Antônio Oliveira vinha apresentando no Atlético Paranaense. Sobre rendimento, ele colocou o Atlético Paranaense na final da Sul-Americana, colocou o Atlético Paranaense em uma semifinal de Copa do Brasil e colocou o Atlético Paranaense em quinto, quarto, ali sexto colocado, beirando a vaga da Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Para mim tá excepcional, tá excelente. Uma decisão de Sul-Americana, campeonato internacional, em uma semi de Copa do Brasil e muito bem classificado no Campeonato Brasileiro. Trabalho excepcional. E a equipe dava rendimento dentro de campo. Não ganhava os jogos por um acaso. Não, o Atlético Paranaense vencia os jogos porque era consolidado atrás. Muito bom na defesa, ele que é zagueiro, então conhece essa posição e sempre usava o contra-ataque, as pontas, era aquilo, era realmente treinado, era tático, sair pelos lados, utilizar o Abner, um ótimo lateral do Atlético Paranaense, utilizar a velocidade dos atacantes e centralizado um jogador como o Nicão, ele fez muito bem isso, e olha que não tinha peças fenomenais também. Então, no caso dele, foi muito bem no Atlético Paranaense. No momento está livre no mercado porque ele pediu para deixar o Atlético Paranaense, tá certo? Tinha uma pressão para o Paulo Autuori assumir e ele pediu para deixar o clube. Pediu a demissão do Atlético Paranaense, está livre no mercado, ele que é português, continua morando no Brasil e quer permanecer no futebol brasileiro. Em 2022 vai procurar um clube brasileiro para treinar. Ele se adaptou muito bem e gostou do futebol brasileiro. E por isso, por estar livre no mercado e o Grêmio precisar de um treinador, o empresário do Antônio Oliveira ofereceu ele ao Grêmio. Ou seja, se ele foi oferecido, é porque ele gostaria de trabalhar com a equipe do Grêmio, apesar do momento difícil. Quem sabe? Eu gosto de pessoas corajosas. Gosto de pessoas que reconhecem o momento e botam a cara para bater. De jogadores, de vice-presidentes, de quem for. O momento não é fácil e quem representa a camisa nesses momentos merece respeito. Por exemplo, o Roger, o Grêmio tentou ele fugiu no primeiro momento, tá certo? Quero deixar bem claro. Na primeira situação, ele recusou. O Mano Menezes recusou também. No caso, o treinador do Bragantino também recusou. E o outro não, ele quer vir apesar do momento. Olha só, olha a coragem dele, sabe como é difícil, mas reconhece e acredita no Grêmio, porque se ele quer trabalhar, apesar do Grêmio estar na zona de rebaixamento, é porque ele tem esperança e acredita que o Grêmio poderia sair dessa.
ok? Mas enfim, uma possibilidade de treinador que está sendo citado, cogitado aqui no Grêmio. Agradeço a presença, o apoio aqui no meu canal e fui!